Olá amigos, olá amigas, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz Eu Sou. Antes de tudo eu queria falar que ontem nós completamos 30 vídeos, faz um mês que comecei o canal, então estamos começando agora um novo ciclo, próximo mês, continuar postando vídeos diários, mas queria deixar essa comemoração aqui, agradecer a todos que têm seguido o canal, que têm assistido os vídeos, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa uma curtida nos vídeos para ajudar o canal a se expandir. E queria falar também que em breve eu vou estar criando uma página no Patreon, para aqueles que quiserem porventura apoiar o canal para que ele possa expandir mais, né? Aí eu posso fazer ações com esse dinheiro que será arrecadado, eu faria ações de promoção dos vídeos, né, no YouTube através de anúncios pagos e coisas assim, né? Para esses vídeos aparecerem para mais pessoas, né? A gente paga um certo dinheiro para agências que disseminam esses vídeos pelo YouTube, digamos assim, né? Então, aqueles que quiserem contribuir, em breve eu vou colocar aqui as informações. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a cura. Saúde, doença e cura, né? Vocês devem ter visto aqui na descrição do vídeo que a doença eu coloquei entre aspas, né? Então eu vou começar falando sobre isso, explicando isso, né? Porque realmente eu queria... A principal percepção que a gente deve guardar na mente, assim, é de que não existe doença quando a gente tem saúde, né? Uma coisa um pouco óbvia, mas a partir da nossa mente a gente tem a capacidade de escolher, de fato, se nós queremos experimentar saúde ou se nós queremos experimentar doença, né? A doença, de uma certa forma, ela é sempre um reflexo de algum pensamento imperfeito que nós cultivamos na mente, né? Se nós substituirmos esse pensamento por um pensamento perfeito, como os pensamentos de Deus, então não existe espaço para doença, né? Onde existe saúde, não existe doença, né? Por isso eu pus doença entre aspas, né? Porque a doença, de fato, ela não existe, né? Ela não tem uma realidade permanente. Ela é algo transitório que foi criado pela mente humana em desalinhamento e que pode ser descriado da mesma forma que foi criada, né? Então, guardem esse pensamento que mais pra frente no vídeo eu vou desenvolver mais em cima disso. Mas antes de tudo, eu quero trazer uma ferramenta prática pra gente obter cura. Aqueles que porventura estejam passando por um processo de doença, foi dado esse ensinamento da matriz de cura divina. Guardem essa imagem na mente. Um círculo verde na parte mais externa, seguido de um círculo azul e ao centro a luz branca. Aí você pode visualizar a pessoa que esteja doente, ou você mesmo, se estiver passando por um processo de doença, no centro dessa luz branca, envolvida pelo círculo azul e o círculo verde. Esse é um ensinamento dado pelo arcanjo Rafael, que é o arcanjo do raio verde, que é o raio da cura, né, o raio da saúde, o raio da ciência. Então, vou ler aqui a passagem do ditado do arcanjo Rafael, no qual ele deu essa matriz, né? Venho para ministrar as necessidades de vossas almas. Venho com a determinação divina de fazer com que a atmosfera estremeça com a luz de cura de Deus. A radiação azul combinada com a radiação verde e a pura radiação central de fogo branco, combinando-se para formar uma importante tríade de cura. Seres preciosos, o núcleo de fogo branco é rodeado, neste caso, por uma radiação tangível e poderosa de um invólucro de luz azul. E este invólucro azul representa a vontade de Deus, que é a perfeição manifestada para toda a humanidade. O poderoso invólucro verde, vibrando e palpitando ao redor de todas as coisas, é a substância da qualificação da cura para a Terra e para suas evoluções. Um dos grandes requisitos da cura, abençoados, é que o indivíduo que vai receber a cura faça os chamados necessários por si próprio, o que compele a resposta das oitavas de luz. Então, a gente pode vibrar a cura pelos outros, mas, em última análise, o mais importante é quanto aquela pessoa que necessita de cura está aberta para receber essa cura, né? Que ela esteja, num certo nível da alma dela, fazendo o chamado por si própria, né? E melhor ainda se ela fizer o chamado formalmente, utilizando os chamados, né, as orações, a matriz de cura, melhor ainda, né? Sempre que um indivíduo faz um chamado para a sua cura, inicia uma ação intensa de cura. Não vos esqueçais, seres preciosos, que quando a matéria e a substância ficam distorcidas através da doença e do mau uso de energia, esse padrão errôneo permanecerá enquanto houver energia para mantê-lo.
mas quando a energia é interrompida pelo comando direto do corpo mental superior, dirigindo sua forma física e dizendo: para esta ação, dá-se uma ação de dissolução, através da qual os padrões errôneos de pensamento são dissolvidos e reestabelece-se o contato com o conceito imaculado, a matriz divina original, a pura perfeição arquetípica gloriosa e radiante que se encontra no corpo mental superior e na poderosa presença do Eu Sou de cada um. Todos vós tendes o poder, se desejardes usá-lo, e o cetro de autoridade e de domínio em vosso próprio mundo para dizer a vossa poderosa presença do Eu Sou. E aí ele dá o decreto, né, o chamado. Eu não vou ler o decreto inteiro porque é um pouco longo, mas é o chamado para a cura, né? Dentro do livro de orações, que é esse livro aqui que eu já mostrei em outros vídeos, né? Orações, meditações e decretos dinâmicos para a transformação pessoal e mundial. É o decreto número 50.04a. E ali tem esse chamado de cura do Arcanjo Rafael, né? Que é basicamente um comando da presença do Eu Sou. É esse comando que nós podemos dar, através da palavra falada, para que seja interrompida a ação de qualquer doença que seja, né? Se você não quiser fazer o chamado completo tal qual está escrito aqui, você pode fazer um chamado mais curto, né? Como ele falou. Se o comando for dado a partir do corpo mental superior, né? Como eu já mostrei em outros vídeos, o que é o corpo mental superior? Dentro dessa imagem do eu divino, né, que eu já mostrei em outros vídeos, o corpo mental superior são essas irradiações de luz que rodeiam a presença do eu sou de cada um, né? Então é aquilo que nós temos de divino, né? O poder divino que nós temos em nós de comandar, né? E aí, se nós comandarmos a partir do nosso corpo mental superior, as pessoas podem perguntar, mas como eu faço isso? Não precisa pensar tanto em como, pensa simplesmente que você pode fazer isso, que você tem esse poder porque você é uma individualização de Deus, uma individualização da presença do Eu Sou. Então você tem isso em você, é só confiar e fazer o chamado, e fazer com autoridade fazer esse decreto, né? Então se você estiver sentindo que tô começando a ficar resfriado, interrompe esse pensamento, né, vou ficar doente, interrompe esse pensamento, porque com isso você estaria criando essa doença, e fala, não, eu sou a saúde perfeita de Deus se manifestando em todas as células do meu corpo, e me recuso a aceitar qualquer pensamento de doença. Ponto. Quando você faz isso, você está dando um comando a partir do seu corpo mental superior. E encerra o assunto, coloca um ponto final, e esse é o jeito mais efetivo de se lidar com qualquer doença, com qualquer ameaça de doença, com qualquer sintoma. Saint Germain diz também que, né, boa parte dos tratamentos, né, de doenças, remédios, etc e tal, que a gente faz uso, né, para quando estamos sentindo alguma doença, que a maior parte da ação é uma ação mental da pessoa que tomou o remédio, porque ela acredita que o remédio vai curá-la. E isso já foi comprovado pela ciência, né, com as pesquisas com o efeito placebo, né? O efeito placebo é justamente isso, ele demonstra que as pessoas, quando elas acreditam que vão se curar, elas se curam de fato, porque é justamente esse poder do corpo mental superior fluindo para a forma física, e aquilo que é superior predomina sobre o que é inferior. Então, a forma física é inferior ao corpo mental superior, que é Deus em nós. Então, quando a energia do corpo mental superior flui para aquilo que é inferior, aquilo que é inferior tem que se conformar com a perfeição do que é superior, né? Isso é uma lei. Então, a gente só fica doente quando a gente interrompe o nosso contato com aquilo que é superior e perfeito em nós, né? Que é Deus, que é a presença do Eu Sou. Vou trazer também algumas passagens de Saint Germain sobre a cura, sobre a saúde, né? Ele fala sobre como nós podemos ter essa cura, né? Tá aqui, alguns... Vou simplesmente citar o que o Saint Germain fala, né? O descontrolado emprego do pensamento e do sentimento tem trazido toda sorte de discórdias, doenças e misérias. Entretanto, poucos creem nisso, e prosseguem continuamente criando pelo próprio pensamento e pelos desejos desenfreados o caos em seu próprio mundo. Eles poderiam tão facilmente quanto respirar inverter a situação, usando seu pensamento construtivamente, com a força motriz do amor divino, e erigir para si um paraíso perfeito dentro do período de 2 anos. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo
que o corpo ou forma exterior se renovam completamente em poucos meses. Então deveis concluir como é fácil criar perfeição em vosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua atividade perfeita normal, mediante a compreensão consciente e aplicação das verdadeiras leis do vosso próprio ser. Em pouco tempo, seria impossível entrar em desarmonia em vosso pensamento ou em vosso corpo. Este grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém pode fechá-la, senão vós mesmos. Ninguém pode interferir ou obstruir isso, a não ser vós. Empregai destemidamente o vosso domínio e poder, dados por Deus, e sede livres. Não podeis atingir e manter esta liberdade perfeita, senão pela aplicação consciente do conhecimento. Então, esse conhecimento está sendo dado, né, para que nós possamos aplicá-lo e nos livrar de qualquer doença, né. Então, continuando outra citação de Saint Germain. Todas essas citações estão no livro de ouro de Saint Germain, tá? Que eu já citei em outros vídeos também. As correntes de pura energia cósmica estão sempre fluindo através da atmosfera da Terra, como fachos de luz de um farol. E todos deveriam manter-se receptivos a essas correntes vitais. Então, além do nosso próprio poder pessoal, da nossa presença do Eu Sou, existem correntes cósmicas, né, de seres mais elevados que nós, como os mestres ascensos, os seres cósmicos, que estão constantemente derramando essas correntes, esses raios de luz através do planeta Terra para manter uma ação de cura, né? E Saint Germain prossegue, então. É verdade que onde as condições são muito densas para que essa energia possa penetrar, ela passa por cima ou por baixo delas e segue seu curso, apesar de tudo. Então, quer dizer, se a densidade for muito forte, essas energias cósmicas elas não conseguem penetrar, né? Porque é como se tivesse uma casca, né? Um casco, assim, de rigidez, dos pensamentos humanos, né? De rebeldia, o que quer que seja, isso aí não permite a penetração desses raios de luz, né? Desde o início de 1932, que é quando começou essa atividade do Eu Sou, né? Cada indivíduo anda e se move constantemente dentro de poderosas correntes curativas. Acho que ele está se referindo sobretudo aos indivíduos que participavam do movimento, né? Mas a todos nós também que quisermos aceitar isso conscientemente, será dado o mesmo privilégio, né? De nos movermos constantemente dentro de poderosas correntes curativas, que são justamente essas correntes que são derramadas constantemente ao planeta Terra, que ele está mencionando anteriormente, pelos seres cósmicos, né? Então, pelo poder de Cyclopia, Cyclopia é um ser do raio verde, é um ser cósmico, o Elohim do raio verde, que também é referido como o olho onividente de Deus, né? O olho que tudo vê. E nos ensinamentos dessa ciência é chamado de Cyclopia, né? A secreta estrela do amor, que é uma força cósmica também. E os raios provenientes da cidade de ouro, outra força cósmica. Correntes de força curativa de tremendo poder são conscientemente dirigidas através da atmosfera da Terra. Compreendereis que essas correntes, que pela sua própria natureza constituem energia de Deus em atividade, são naturalmente automantidas. Ou seja, aquilo está sempre lá ao nosso dispor para que possamos colocar em uso, né? Para obtermos saúde, luz, perfeição. Então, vejam quantas possibilidades nós temos e quanta ajuda nós temos, não só dentro do nosso próprio ser, de utilizarmos o nosso poder do nosso corpo mental superior, mas de utilizar uma ajuda exterior também dos corpos mentais superiores, de seres que estão muito mais avançados do que nós, né? Eu mostrei aquelas emanações que estão ao redor da presença do Eu Sou, a presença do Eu Sou se individualiza em cada um de nós. Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós acrescentamos luz ao nosso ser, essa luz vai se depositando no nosso corpo mental superior, né? Então, vocês podem imaginar o quanto um ser cósmico que já evolui há centenas de anos em harmonia, em união com Deus, quanta luz ele tem no seu corpo mental superior. Então, por exemplo, Cyclopia, que ele mencionou aqui, que é um ser que tem uma imensa potência de cura, né? Os Elohim, Cyclopia é um Elohim do quinto raio. O que são os Elohim? Os Elohim são os seres responsáveis pela criação e manutenção das formas, né? Quando Deus disse, faça-se a luz, quem atendeu esse chamado foram os Elohims, eles que criaram o planeta, que criaram todas as formas dentro do universo. Então, você imagina, um ser que tem uma potência de cura imensa, que tem a realização de ser um ser cósmico em plena harmonia com Deus, e que tem poder de ministrar e de criar e de atuar sobre as formas, né? Então, é uma potência de cura muito grande, né? Que nós temos a nosso dispor. Então, invocações da Cyclopia, para que ele focalize o olho onividente de Deus sobre nós,
que é a força que ele comanda, e esse olho onividente vê somente a perfeição em tudo que existe. Então ele vai estar restaurando, através da visão perfeita de Deus, a visão perfeita daquilo que nós somos, da saúde perfeita que nós somos, né? E isso é o conceito imaculado do nosso ser, o conceito imaculado da nossa alma, e que também vai se traduzir na nossa forma, né? Saúde perfeita, funcionamento perfeito de todos os órgãos, de todas as células, átomos, moléculas, daquilo que constitui a nossa forma física, né? Então, mais uma citação de Saint-Germain. Continuai relembrando a mente exterior, que quando dizeis eu sou, pensando no infinito poder de Deus, pondes este poder em movimento para realizar com êxito a ideia mantida na consciência, ou a ideia que se prendeu vossa atenção. Então aqui ele está falando a ideia que você mantém na consciência é uma ideia positiva, ela vai vir a se realizar, mas também uma ideia negativa, se você deixar que a sua atenção se fixe sobre aquilo, você vai estar fazendo com que a sua presença do eu sou realize aquela ideia, né? Então, por exemplo, você fala, eu tô ficando doente, eu sou sempre meio propenso, assim, a pegar resfriado nessa época do ano. Por exemplo, se você falar uma coisa dessa e ficar sustentando essa ideia, você vai estar colocando a sua energia do eu sou para criar aquela ideia. A energia mais poderosa do universo, ela funciona, ela atua, e daí, por ter feito mau uso dessa energia, você vai experimentar uma doença, né? Mas apenas porque a mente criou aquilo, e da mesma forma que a mente criou, ela pode descriar, e muito mais facilmente, né? Então, Saint-Germain adverte quanto a isso quando diz, ou a ideia que prendeu a vossa atenção, né? Que seriam essas ideias negativas que às vezes prendem a nossa atenção, sem que nós tenhamos uma plena consciência disso, né? Os discípulos sinceros não devem esquecer isso por um momento sequer, até que a verdade se torne tão relacionada com a atividade exterior que atue automaticamente. Portanto, vereis como é ridículo dizer eu estou doente, eu estou em dificuldades financeiras, ou que pareça representar deficiência de qualquer coisa que seja. Eu vos digo que não existe possibilidade de ser desafetados se vos apegardes a essa ideia, por isso empregai-a. Então, Saint Germain está dando aqui a ideia perfeita de que nós temos que empregar para nunca mais ter que experimentar uma doença, nunca mais ter que experimentar uma limitação financeira, ou o que quer que seja, qualquer pensamento de limitação, né? Então, repetindo, eu vos digo que não existe possibilidade de ser desafetados por qualquer limitação, né? Se vos apegardes a essa ideia de perfeição que Saint Germain está trazendo, por isso empregai-a. Quero que sintais e que aceiteis prazerosamente, com todo o vosso ser, que o poder de precipitação não é um mito, é real. Aqueles que penetrarem profundamente nesse sentimento terão a precipitação de tudo que desejam. O que é a precipitação? Precipitação é a criação de algo no reino material a partir do pensamento, né? Então isso pode acontecer para seres mais evoluídos, assim, muito evoluídos, eles conseguem materializar um objeto através do pensamento, né? Isso existe, né? Mas não só também. Segundo Saint Germain, tudo aquilo que é materializado, tudo aquilo que existe no universo da forma, antes foi um pensamento. Então, se nós mantivermos um pensamento positivo, nós vamos estar colocando esse poder de precipitação para manifestar aquilo que é positivo na forma exterior, no universo material também, né? Então, Saint Germain fala sobre isso também, dizendo, quando falo de precipitação por esse modo, não quero dizer somente por meio do invisível, que seria essa precipitação imediata, né? Tem relatos, assim, de quando Saint Germain esteve no planeta Terra. Depois de ter se tornado um mestre ascenso, ele obteve quando ele ascendeu ao final da sua encarnação como Francis Bacon, né, no século XVI. E, posteriormente, ele obteve uma dispensação dos senhores do karma e dos seres cósmicos para poder voltar à Terra para tentar impedir que viesse a acontecer a Revolução Francesa, né, e todo o derramamento de sangue que aconteceu lá. Ele estava tentando, através da diplomacia. Então ele encarnou como Conde de Saint-Germain. Tem inúmeros relatos históricos desse ser que frequentava as cortes, que tinha poderes inexplicáveis assim para a mente humana, que realizava milagres, né? Porque ele já era um mestre ascenso, então ele tinha comando desse poder de precipitação muito fortemente, né? Ele era conhecido como um grande alquimista. Enfim, não vou me demorar muito, mas vocês podem pesquisar sobre o Conde de Saint-Germain, se tiverem curiosidade. E nessa época ele realizava isso, ele conseguia materializar objetos, né?
E, às vezes ele pegava, por exemplo, as pessoas, os monarcas, os seres das cores, os barões, vinham com algum diamante, alguma pedra preciosa que tinha algum defeito. Por exemplo, um diamante que tinha um defeito no centro dele, né? Que não era acessível, assim, fisicamente, né? Ele diz que Saint-Germain pegava o diamante e focalizava a sua visão sobre ele e entregava de volta o diamante com aquela impureza corrigida, né? Então esse é o poder de precipitação da mente de Deus, né? Isso é um poder real, que nós podemos alcançar também se nós praticarmos a compreensão desse poder, a compreensão, a internalização desse conhecimento e a focalização cada vez mais naqueles pensamentos que são puros e perfeitos, sem permitir que pensamento de dúvida, pensamento de incerteza, pensamento de doença, de imperfeição, que eles penetrem no nosso campo mental, né? Quanto mais a gente conseguir manter o nosso campo mental livre desses pensamentos, mais a gente vai estar criando um poder de precipitação das coisas materiais através do nosso pensamento, né? Quando esse poder é suficientemente acumulado, então a gente realmente deixa de necessitar que isso venha por canais físicos e pode precipitar diretamente do invisível para o material, né? No entanto, o Saint-Germain fala, quando fala de precipitação por esse modo, não quero dizer somente por meio do invisível, que seria esse poder de precipitação direta, né? Mas através de qualquer canal, porque tudo é uma precipitação. Existe apenas uma pequena diferença na atividade. Então, o que significa tudo é uma precipitação? Tudo começa no mental, tudo aquilo que existe na forma, um dia foi um pensamento. Então, se existe doença na forma é porque um dia houve um pensamento de doença. Então, você acordou com o nariz um pouco escorrendo, que podia não ser nada, você vai lá, lava e continua suas atividades normalmente. Você acorda aquele dia com o nariz escorrendo ou com um pouco de preguiça e fala, ih, tô ficando resfriado. Então, você criou o pensamento e a doença vem, né? Dependendo de quanto você acredita naquele pensamento, né? E frequentemente quando as pessoas falam isso, elas acreditam muito plenamente que vão ficar resfriadas. E aí aquilo, infelizmente, acontece, né? Não porque seja vontade de Deus que qualquer pessoa tenha uma doença, mas porque a pessoa criou aquilo a partir do seu pensamento e do seu livre-arbítrio, né? Então, da mesma forma que você pode utilizar esse pensamento de uma forma negativa, você pode utilizar de uma forma positiva, dizendo: ih, acordei com o nariz escorrendo aqui. Eu sou a saúde perfeita de Deus e reivindico essa saúde em cada célula, em cada átomo, em cada molécula do meu corpo, hoje e sempre. Eu sou selado na luz da saúde perfeita de Deus, hoje e sempre. Pronto, põe um ponto final e acabou. Não tem doença. Então é isso que Saint Germain está ensinando aqui. Então vou concluir com uma última citação. Não é então de se espantar que filhos e filhas de Deus se submetam às limitações de toda a ordem, quando com persistente esforço e determinação poderiam abrir a porta e penetrar nessa grande câmara interna, cheia de deslumbrante luz, joias, ouro e substância da qual toda espécie de alimentação do universo pode ser precipitada? Então não é de se admirar que nós possamos aceitar qualquer pensamento de limitação se nós temos o poder de Deus e tudo aquilo que é maravilhoso, mais perfeito do universo a nosso dispor. Mesmo com essa verdade clara diante deles, tais criaturas ainda vacilam, descrentes em dar o passo definitivo, empunhar esse cetro e ser livres. Então, quer dizer, o que significa empunhar o cetro? Significa acreditar nesse poder, ter fé, trazer o poder de Deus, né? Um elemento de autoridade. Você precisa de uma autoridade para poder afirmar para o seu corpo, dizendo: eu sou saúde perfeita e não aceito qualquer manifestação de doença. De onde vem essa autoridade? Do corpo mental superior, né, que eu estava mencionando anteriormente. Aquilo que é superior predomina sobre o que é inferior. Então, se você comandar com a sua autoridade do seu corpo mental superior, do seu eu divino, o que é inferior é obrigado a obedecer, né? Então, empunha esse cetro. O que significa empunhar esse cetro? Significa você se identificar com a sua realidade superior e não com a realidade inferior, onde uma doença poderia se manifestar, né? Então, você comanda que a realidade inferior se conforme à realidade superior. Isso é a realização do mandato embaixo como no alto, né? Embaixo como no alto não é uma coisa dada, né, a priori, né? Porque nós encarnamos aqui e no passado cultivamos determinados pensamentos de imperfeição, aquilo que se manifesta como retorno kármico, né? No entanto, quando nós falamos embaixo como no alto, nós estamos manifestando esse cetro de autoridade que nós podemos empunhar para comandar que aquilo que é inferior se conforme àquilo que é superior, né? Então não é uma coisa assim, embaixo como no alto, então tudo que está acontecendo no mundo é vontade de Deus. Isso não, isso é um pensamento falso, né? A gente tem que perceber que o embaixo como no alto é o nosso dever como seres que estamos aqui encarnados
co-criadores do divino. Se nós não fizermos o chamado, se nós não empunharmos nosso poder divino nas nossas mãos e utilizarmos o poder divino que temos dentro de nós para comandar a perfeição, isso não vai vir a acontecer, né? Então, nós temos que empregar positivamente nossos pensamentos e os poderes divinos que nos foram dados, né? Esse conhecimento, ele vem para restabelecer esse poder dentro de nós, para que nós possamos ter a perfeição de Deus manifestada nos nossos mundos e compartilhá-la com quem estiver disposto a receber, né? Queridos, novamente vos digo, entoai a grande melodia conquistadora da presença do Eu Sou. Cantai-a em vossos corações continuamente. Senti-a com toda a vossa capacidade, decididos a usá-la. Apegai-vos a essa resolução. E o conhecimento, e o caminho se abrirá para vos dar essa mestria, que é a vossa eterna libertação. Simplesmente lembrai-vos que já atravessastes o véu. Então é isso, gente. Palavras de Saint-Germain. Com isso eu encerro o vídeo. Não sinto muita necessidade de comentar essas palavras, porque são autoexplicativas, né? Lembrai-vos que já atravessastes o véu. Então é isso. Bênçãos de saúde, de cura, todos possam ter o poder divino manifestado em si para comandar a saúde perfeita nos corpos, né? Principalmente nesses tempos em que as pessoas têm acreditado na realidade de muitas doenças, né? Então vamos tirar, porque doença entre aspas, né? Porque na verdade essas doenças não existem, elas são irreais dentro da realidade divina. Elas têm sim uma existência temporária, mas elas não são reais quando nós desafiamos essa realidade temporária pela realidade eterna, né? Como eu disse, aquilo que é superior predomina sobre o que é inferior. Então, quando nós afirmamos a perfeita saúde, a doença temporária é obrigada a se dissolver. Então, vamos utilizar esse poder e ter a perfeita saúde, a perfeita liberdade de sermos aquilo que nós somos realmente na nossa realidade divina, né, superior. Deus abençoe, muita saúde e até o próximo vídeo.